Olá, professor Felipe Ferraz Merino, em mais um tema interessante para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que envolve direito do trabalho e envolve também direito previdenciário, que é quando o empregado tem alguma doença, ou tem acidente de trabalho, ou tem uma doença psicológica, problemas psiquiátricos, enfim, qualquer tipo de doença que dê o afastamento médico e ele vai até o INSS, faz a perícia no INSS, mas essa perícia é indeferida, não é? E aí como é que fica a questão do empregador? Por quê? Porque quando a perícia é indeferida, ele volta para a empresa. E muitas vezes o médico do trabalho, o empregador, né, o médico do empregador, ele não autoriza que o empregado retorne para a função, porque diz que o empregado tem, enfim, problemas de saúde que não deixam ele apto para trabalhar. E aí, como é que fica essa situação? Se inscrevam no canal, cliquem ali no sininho, é totalmente gratuito, tá? Cliquem ali em se inscrever para que vocês possam sempre estar acompanhando os vídeos com temas interessantes sobre direito, sobre temas atuais. O que acontece? Nós estamos numa fase muito difícil agora, até porque a questão das perícias presenciais estão suspensas, né? Em função do Covid-19. E o INSS está começando para fazer um trabalho de perícias virtuais, mas que ainda não estão em funcionamento, né? Mas o que não pode acontecer são essas pessoas que estão afastadas terem prejuízo. Se não pode fazer perícia, então que dê logo o benefício até que se decida a perícia. O que não pode é a pessoa ficar sem o benefício previdenciário, sem receber salário. Porque é muito difícil, imagina, o empregado está doente. Aí o médico trabalha e diz, olha, você tem que ir para o INSS, encaminha para o INSS. Ele vai no INSS, faz a perícia. A perícia dá indeferido, ou seja, se ele não está trabalhando no empregador, ele não tem o salário do empregador. Se ele não está com a perícia deferida pelo INSS, ele não tem benefício previdenciário. Ele está vivendo de quem? Então não está vivendo de nada, porque ele não está recebendo salário de lugar nenhum. Isso é errado, né? Isso é errado, porque ele tem que receber ou do empregador ou do INSS. Claro, não pode receber dos dois, ou é de um ou de outro. Mas é importante saber que o empregador tem plena responsabilidade com o pagamento do empregado quando ele manda o empregado trabalhar, quando o médico do trabalho não autoriza que ele retorne para a empresa. Tá? Ou seja, o empregador tem o dever de pagar os salários do empregado se o empregador encaminhar esse empregado para fazer perícia, se o empregador não deixar o empregado trabalhar e essa perícia for indeferida, o benefício previdenciário for indeferido. Por quê? Porque o médico do trabalho errou, então. Significa que ele estava apto para trabalhar. Aí tem a questão de tem pessoas que entram judicialmente contra o INSS. Porque aí também, se o INSS indefere a sua perícia e você realmente está doente, não é culpa do empregador, tem que separar as coisas. É culpa do INSS. Então você pode entrar também, é uma opção, com o processo da Justiça Federal, buscando o quê? Comprovar a sua doença. Quem vai fazer a perícia nesse caso é um perito lá do juízo, não é um perito do INSS, nem um perito do trabalho. É um outro médico perito, indicado pelo juiz, que vai fazer a perícia. E aí, se você estiver doente, ele vai deferir o seu pedido e o juiz vai mandar pagar o seu benefício previdenciário, inclusive os retroativos que você ficou o tempo sem receber. Tá? Então vamos lá, vamos entender todo o circuito. Tá? Primeiro, você foi afastado do trabalho. O empregador encaminhou você para o INSS. E aí você tem alternativas a partir daí. Primeira alternativa, o INSS te defere o benefício, tá tudo certo, você fica recebendo o benefício previdenciário. Quando acaba o benefício previdenciário, você volta para a empresa. Segundo, você vai para o INSS, o médico do trabalho te encaminha, ou seja, você pode até querer trabalhar e o médico diz, não, você tem que ir para lá, porque a empresa não te aceita aqui, te encaminha para o INSS. E aí o seu benefício é indeferido. Se o seu benefício é indeferido, você ficou, ele levou 1 ou 2 ou 3 meses fora com o benefício indeferido, você pode voltar para a sua empresa com aquele documento de benefício indeferido
e cobrar do empregador esses salários que você ficou sem receber do tempo de afastamento. Por quê? Porque foi erro do empregador. Se o médico do trabalho não deixou você trabalhar, se o empregador não deixou você trabalhar, fez você ir para o INSS, e o INSS te deu indeferido e você não está doente, foi erro do empregador. Ou seja, o empregador tem que assumir esse erro. Segunda opção. Terceira opção. Você entra com pedido, é indeferido e você entra na justiça contra o INSS. Aí, o que acontece? Tem que esperar um processo judicial contra o INSS. E dependendo do resultado do processo judicial contra o INSS, é que nós vamos verificar se a responsabilidade é do INSS ou do empregador. Porque se você entrar com ação contra o INSS, passa lá 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e o juiz te defere, seja por liminar, seja por decisão, o teu benefício, significa que realmente você estava doente, que a empresa realmente estava certa. Quem vai te pagar o teu benefício previdenciário e os atrasados é o INSS, está tudo resolvido também, né? Quando acabar o período de doença, volta para a empresa. Terceira opção, o que acontece na terceira opção? Você sai do emprego, em função do empregador que te encaminha para o INSS, faz a perícia indeferida, você entra com a ação judicial, passa 6 meses, 1 ano, e você perde a ação contra o INSS, ou seja, o INSS, tanto o perito judicial quanto o juiz, diz que você não está doente, que você tem que retornar ao trabalho, estar para trabalhar. Só que aí você ficou esperando o processo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quem paga essa conta que você ficou sem salário? O empregador tem que pagar essa conta. O seu empregador, se ele te encaminhar, você não estando doente, você ficar afastado, aguardando, mesmo que seja administrativamente ou judicialmente o processo, você pode cobrar todos esses salários atrasados do empregador, porque o empregado não pode ficar descoberto, alguém tem que pagar ele, ou o empregador ou o INSS. Se o INSS não pagou, o seu empregador tem que pagar. Chama-se de limbo previdenciário, né? Uma forma que se chama, vamos dizer assim, popularmente esse tempo, que é o tempo que você fica aguardando o deferimento do INSS do seu benefício ou o tempo que você fica aguardando a decisão judicial. E o empregado fica prejudicado com isso, né? Porque no fim não ganha salário nem da empresa, não ganha salário nem da INSS e tem que esperar todo esse processo. Realmente é prejudicial para o empregado. E a saída, é claro, né, sempre quando você tiver uma situação dessa, é procurar um advogado. E esse advogado tem que saber tratar das duas esferas, tanto da esfera trabalhista quanto da esfera previdenciária. Porque na esfera previdenciária ele vai entrar com ação contra o INSS, buscando o quê? Esse benefício que foi negado administrativamente. E na Justiça do Trabalho, é claro, se o benefício for negado judicialmente, você vai ter que entrar com uma ação contra a empresa para que a empresa pague todos esses salários atrasados e ainda você tem o direito de reintegração na empresa, né? De retornar à empresa porque você está apto para o trabalho e retorna ao trabalho, né? Gente, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês acompanhem novos vídeos. Agora eu vou começar a trabalhar com temas complexos, temas de natureza prática, que trazem prejuízos às vezes para as pessoas e como solucionar esses problemas. E hoje nós tratamos do tema do limbo previdenciário, que é um assunto que envolve direito do trabalho e também envolve direito previdenciário, que é quando o empregado fica afastado sem receber nem salário, nem auxílio. Se tiverem dúvidas, podem comentar ali que eu respondo. Se tiverem sugestões para novos vídeos também, espero que vocês continuem aqui comigo no meu canal e em breve teremos outros assuntos interessantes. Um beijo e um abraço do professor Merino.